O erro diagnóstico. A palavra diagnóstico é muito utilizada nas questões médicas para analisar os sintomas. Então vamos analisar os sintomas aqui das questões comportamentais para o tema que eu quero falar com vocês. Se voltarmos um pouco ao passado, ou a muito no passado, Aristóteles citou isso nas teorias de causas, para explicar um pouco das questões comportamentais, aonde o ser humano tinha ações, tinha comportamentos, tinha atitudes que caracterizavam determinadas ações e com base nessas quatro teorias você consegue se explicar um pouco mais. Porém, eu quero entrar num outro ponto. Vou falar um pouco brevemente para vocês, para que possam conhecer, se informar, até procurar, né, que é a causa, uma das quatro teorias, né, uma delas é a causa material, existe a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Procurem então para entender um pouco mais das questões ao qual Aristóteles se aprofunda nisso e façam um comparativo com o que eu vou explicar para vocês. Aonde eu quero falar sobre o erro diagnóstico, aonde nós seres humanos podemos ser diferentes e automaticamente causamos na nossa maneira de interpretação, tanto para nós mesmos quanto para os outros, cenários diferentes, panoramas diferentes, aonde, ao meu entendimento, há o erro diagnóstico. E aí você passa, como eu já até fiz um vídeo aqui no canal, falando de tampar o sol com a peneira, passa a julgar coisas que não existem ou passa a resolver problemas que são importantes, porém não entram na profundidade real do fato. Tá? Aonde eu quero chegar, por exemplo, para que você possa entender? Vamos fazer isso dentro de um exemplo e você vai compreender a nossa questão de diagnosticar as coisas de maneiras inadequadas. Tá? Um fato muito atual. As pessoas que utilizam o WhatsApp estão sendo vítimas de golpes. Né? Isso já faz um tempo que vem acontecendo. Muitas pessoas, infelizmente, caem. Clicam em coisas que não são para serem clicadas, links. As pessoas mandam coisas falando, olha, aqui houve o sequestro de alguém, tal, da sua família, a pessoa vai lá, deposita dinheiro, ou vai lá, entrega o cartão de crédito, enfim, vários golpes ao qual as pessoas acabam caindo e, infelizmente, pessoas que estão mal intencionadas, pessoas que procuram fazer esse tipo de maldade, continuam prevalecendo e andando no mercado, fazendo coisas incorretas. O ponto a se analisar aqui, visto que trabalhamos com desenvolvimento humano, é compreender a ação executada, não só a do ser humano que acaba sendo vítima e acaba por falta de conhecimento, por ignorância sobre um tema, por às vezes até medo de retrucar, de rebater, entrando e caindo nisso. Mas compreender o fato em si, por que as pessoas se preocupam especificamente com o golpe, com a ação inadequada, se preocupam especificamente com a vulnerabilidade dos fatos, mas não se preocupam com a existência do problema, com a raiz do problema. Bom, eu peguei esse exemplo do WhatsApp para falar para vocês de uma situação até real, mas hipotética aqui em relação à nossa analogia, para que você possa utilizar isso para a sua vida, nos contextos macro, para tudo, para o seu relacionamento profissional, para o seu relacionamento pessoal e como você lida com as adversidades que você tem no seu cotidiano. Sempre que, aí agora retomando o exemplo do WhatsApp para que você possa fazer os paralelos, você olhar para a vulnerabilidade da existência do WhatsApp, que a empresa responsável pelo WhatsApp deveria fazer algo mais forte, aonde não haveria a possibilidade de existir pessoas que, através da tecnologia, utilizassem para um lado ruim e aplicassem golpes, roubassem outras pessoas e tudo mais. Esse é um ponto. Há o fato da ignorância das pessoas de não e mesmo sendo informadas constantemente, inclusive até pelo próprio WhatsApp, de que ó, existe golpe, não caia no golpe, não faça isso, quando acontecer isso, vai se informar melhor, etc, etc. Passam a acontecer, passam a fazer. Porque, veja, isso não é o critério de uma parcela única da sociedade. É pessoas, às vezes, esclarecidas caindo nesse tipo de golpe, tá? Existe um outro ponto que é, por que a pessoa lá do outro lado faz isso, sendo que há a possibilidade de trabalhar, ganhar dinheiro, lutar pela vida, ou tentar fazer isso de uma maneira
conquistar a vida de uma maneira justa e acaba prejudicando outras pessoas. Tudo bem. Aí você vai para uma análise até mais profunda, entender a mente humana, por que o ser humano faz isso, tem um histórico emocional, bagagem. São outros pontos que a gente pode debater aqui, inclusive tem vídeos aqui no canal falando sobre isso. Mas aonde eu quero chegar e onde você pode usar as 4 teorias de causa de Aristóteles para poder fazer esses comparativos e a gente tentar chegar a um denominador comum. Sempre que tudo isso acontece, e ainda com base no exemplo do WhatsApp, nós vamos enxergar um ponto maior. Porque todos focam exatamente no que aconteceu e não focam numa solução macro para o problema. Qual é a solução macro? Educação, você reduzir uma criminalidade, você reduzir então aí a vulnerabilidade e cobrar da empresa responsável pelo aplicativo que não deixe isso acontecer, que tenha mais tecnologia. Você tem soluções que atingem diretamente a raiz do problema. Só que o que nós normalmente fazemos? Focamos só exatamente no que aconteceu. E aí há o debate em cima disso, há campanhas, você continua fazendo coisas que são importantes, porém não solucionam o principal, porque a raiz continua lá. Então agora vamos mudar isso aí, vamos levar para o nosso ambiente de trabalho. Se você tem um problema, por exemplo, dentro de uma gestão, a sua gestão está incorreta, a sua gestão está fazendo procedimentos inadequados, não cuida das pessoas, erra nos resultados, mas essa gestão tem uma amizade com você de anos, né? Já trabalha com você aí há 10, 15 anos, é amigo pessoal ou amiga pessoal, e você fala, não, eu confio, tá tudo bem. O processo é paralelamente o mesmo, porque você deixa de cuidar da raiz do problema e causa problemas maiores, problemas no cenário todo, porque a peça principal não é resolvida, o problema principal não é resolvido, ou seja, há um erro de diagnóstico em relação ao que acontece, como acontece e como você vai solucionar. Porque se você erra a maneira pelo qual você pretende, ou melhor, pelo qual você entende o fato acontecendo, naturalmente você não vai ter uma solução adequada. Você vai interpretar errado e vai solucionar errado. Ou ainda, que você faça, essa solução é boa, mas é uma solução temporária, é para tampar aquele problema que aconteceu e não necessariamente resolver algo que vai gerar um novo problema lá na frente ou até uma brecha para que aconteça. Então, resumindo tudo isso, sempre que você for identificar um problema, seja social, pessoal, profissional, identifique o problema, execute uma solução imediata sim para que isso não cause problemas maiores a outras pessoas, porém vá na raiz do problema. Senão você simplesmente está tampando só com a peneira. Porque você está solucionando algo pontual e não algo que vai causar um novo problema, repetir aquele problema ou ainda ser base para novas criações de problemas, golpes, adversidades, situações que são inadequadas. Então a nossa maneira de interpretar deve ser holística, ou seja, devemos ver o todo e não única e exclusivamente algo imediato, pontual e que normalmente é utilizado pelas pessoas para acusar, denominar só algo em si. E aí, para finalizar, não adianta acusar, e lógico, existe a responsabilidade de quem faz o fato, mas não adianta acusar a empresa que foi vulnerável, única e somente. Ela tem parte no processo. A outra parte é a pessoa que faz errado. E a parte maior é quem não consegue parar essas pessoas que deveriam ter dificuldades, deveriam ter um controle, uma lei, uma regra mais rígida que faz isso. Então isso vale para tudo. Se você não controla, por exemplo, o seu filho dentro da sua casa, se você permite que ele faça coisas inadequadas, naturalmente ele vai fazer fora. Se você não põe uma limitação, uma regra aos seus funcionários, e ao mesmo tempo dá o bem-estar, ele vai se desgastar e vai cometer erros tanto interno quanto externamente. E o mesmo vale para tudo. Tudo isso está no diagnóstico, a maneira pelo qual as pessoas responsáveis por interpretam de maneira inadequada. Sou o Beto Camp, esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Espero que tenha gostado do vídeo. Convido a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, isso ajuda muito no meu trabalho e naturalmente ajuda outras pessoas também, que vão estar recebendo o vídeo, podem estar refletindo sobre isso, podem estar pensando sobre isso, inclusive às vezes vivenciando problemas correlatos e automaticamente vão encontrar aí uma brecha, um caminho, uma oportunidade de pensar sobre o fato e achar uma solução.
Beijo no coração de todos.